Está no ar mais um Segredos Imobiliários aqui no DWV. E eu sou Luísa Piccoli e no programa de hoje a gente está aqui com um grande nome do mercado imobiliário. Ele que já foi secretário de turismo, ele é palestrante, formado em publicidade e propaganda, gestor comercial da construtora Adamo e um dos maiores especialistas do Brasil em inteligência de mercado de alto padrão. Eduardo Scioli, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios de podcast. Que legal. Obrigado pelo convite. Super feliz aqui. Chegou o momento. Estava esperando esse momento, Isso de aí. verdade. Sou muito fã do aplicativo, já acompanho toda a história. Então, tenho certeza que será uma conversa bem legal, bem leve e descontraída. Com certeza. Já nos bastidores a gente já estava conversando e acho que vai ter muita história aí. Mas, no primeiro momento, quem é você no mercado? Vamos lá. Eduardo Scioli, o que é o mercado imobiliário para você hoje? Olha, o mercado imobiliário para mim hoje, ele é um motor de felicidades. Porque todos os agentes envolvidos naquele processo terminam tendo um ganho significativo. Eu não estou falando da unidade monetária, do valor financeiro, mas o arquiteto, né, quando ele faz a concepção de um produto, quando o engenheiro ele termina a obra, quando as pessoas que trabalham na parte de detalhes da obra também, quem faz a estratégia de marketing, quem faz a própria venda. Então é um motor da felicidade, né? Ou seja, muita gente mexendo e todo mundo sai feliz. Maravilha. Eduardo, a gente estava verificando aí o seu currículo, que ele é bastante vasto e interessante também. E você foi estudante de meteorologia e matemática, é isso mesmo? Exatamente. E depois publicitário. Inclusive eu fiz vestibular na Universidade Federal de Alagoas para matemática, eu passei por um pedido do meu pai, só que o que aconteceu? Era um curso muito difícil, eu cheguei a dar aulas de matemática, porque era um desejo dele, que eu fosse professor, dei aulas de matemática, mas depois eu vi que não tinha nada a ver comigo, que na verdade essa inserção na universidade era para ajudar na minha vida quanto atleta, porque eu tinha uma bolsa da Universidade Federal para viagens e tinha um apoio de marketing também e assessoria de imprensa, então isso me ajudou. E aí depois de um tempo, eu vi que os meus amigos estavam migrando para o curso de meteorologia, que era um pouco mais fácil, não era tão complexo, né? Quem é da área sabe aí, cálculo 1, a dificuldade que você tem ali para passar pelo menos daquele primeiro livro. Então eu fui para meteorologia, mas para poder ter um oxigênio dentro da universidade e ver se aquilo ali se encaixava, porque existia um mercado um pouco mais aberto para esse curso. Mas eu depois vi que as exatas não era minha, não tinha como, ali não era tua praia. Não era minha praia. E quando que ocorreu essa virada de chave na sua vida? Conta um pouquinho da sua trajetória para chegar até onde você está com as suas imersões, que a gente também vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Legal. Então, eu nasci em Maceió, Alagoas, capital, né, do estado. Eu comecei a treinar judô. Eu ia passando na escola que eu estudava, Colégio Hélio Lemos, muita gente vai lembrar. Eu escutei um barulho ao final da sala e eu fui olhar o que era aquilo, né? Quando eu vi muitos atletas de kimono gritando Kiai, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, isso faz muito sentido para mim. Então eu comecei a treinar judô. Quando eu comecei a treinar judô, mudou praticamente todo o meu comportamento, meu ciclo de amizades também mudou. E nesse meio, eu não sei se está aí relatado, mas assim, aconteceu uma coisa muito engraçada. Naquela época eu já tinha essa questão de ouvir o meu coração. Eu sempre nasci vendo os filmes americanos com o Superman, então tinha aquela fantasia de ir para os Estados Unidos. Aquilo ali para mim não saía da cabeça. Eu com 13 anos, eu falei para alguns amigos, disse o seguinte, olha, meu sonho é ir para os Estados Unidos. E eu fui colocado como um maluco, né? Fala assim, cara... Achado como louco. Você não tem uma cidade lá perto, Arapiraca, fala, você nunca foi para Arapiraca, você veio para os Estados Unidos e tal. E aí o tempo foi passando, eu fui treinando, uma coisa bem engraçada. E aí em 2001, eu estava lutando em Florianópolis, inclusive, e eu recebi um convite para fazer um treinamento de campo no Vasco da Gama. Naquela época, o presidente Eurico Miranda estava patrocinando vários atletas, eu fui até lá, e ele, nessa competição, ele chamou para fazer esse treinamento. Eu fiz o treinamento, que era no Colégio Sion, lá no Rio de Janeiro, ali perto das Laranjeiras, e quando acabou o treinamento, ele fez um convite para que eu pudesse representar o Brasil no Aberto de Nova York, porque o Flávio Canto, que
que é um atleta olímpico, ele não iria, eu iria no lugar dele. Sim. Na hora, aquilo ali foi, eu falei, meu Deus, né? A ficha não caiu. Aí fui pro hotel, né? O hotel não, pro alojamento que nós estávamos. Depois eu voltei já com todo o equipamento da seleção brasileira e nós fomos para o Aberto Nova York em 2002. Foi um ano depois da queda das Torres Gêmeas. Na final por equipe, que a gente lutou o individual e lutamos o por equipe, quando chegou na final por equipe, eles tentando me livrar, vamos dizer assim, de um confronto logo no início, para ver se conseguia ganhar, porque eram 5 contra 5, terminou a luta empatada e eu que tinha que fazer a decisão com um atleta que eu até lembro da Califórnia, chamada Lee Heisman, e aí na final eu ganhei desse atleta, que na hora que eu derrubei ele, que foi um golpe de pão, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, e foi um monte de gente tirar foto. E aí eu lembrei, né, daquele sonho de garoto de 13 anos, e um segredo que eu guardo até hoje, assim, é que eu sempre ouvia a voz do meu coração. Isso sempre foi algo que me motivou muito. E às vezes você é classificado como teimoso, porque às vezes você quer fazer algo para poder agradar alguém, ou como aconteceu do meu pai pedir para fazer matemática, não tinha nada a ver, né? Então aquilo ali foi algo que marcou muito. E depois daquele episódio mudou a minha vida. Eu depois voltei para lutar lá algumas competições, eu não consegui ganhar porque era um campeonato muito forte, mas depois eu recebi o convite para ser diretor de marketing do evento por 2 anos, e aí até cheguei a palestrar lá no Aberto Nova York, que é o New York Athletic Club, ele fica na parte sul do Central Park. Quem vai muito lá para Nova York sabe como funciona, e nesse evento, nesse primeiro, ele me pediu para fazer uma palestra falando sobre como conseguir patrocínio, que eu falava muito sobre isso à época. E aí eu falei, tinha 22 nacionalidades, 180 pessoas. Olha só que coisa, assim, de um garoto que veio de uma comunidade em Maceió, e além de ter sido campeão desse Aberto Nova York, e outro ponto legal é que eles fazem uma revista dos campeões. Então, o país que foi campeão naquela época, eles geram uma revista, tem essa revista guardada até hoje. E Uma recordação. é uma recordação, eu com a placa, né, como campeão, e depois eu voltei lá como diretor de marketing, e hoje, todas as vezes que eu vou para Nova York, eu vou no clube, tenho muitos amigos à época que nós treinávamos lá, e me ajudam numa necessidade que eu tenho em Nova York. Então, assim, o esporte fez essa trajetória minha, ela foi algo que marcou muito, porque foi um título que mudou muito a minha vida, né? Até hoje eu uso muito esse título de campeão do Aberto Nova York, porque foi um divisor de águas. Sim, e é bem interessante isso, né? E essa virada de chave realmente para o mercado imobiliário aconteceu aí, ou teve uma outra história, alguma outra trajetória aí sua que fez essa virada de chave para o mercado imobiliário? Essa virada foi justamente quando eu estava parando. Eu com 30 anos ali, já não começava a dar os meus resultados, 32, eu parei exatamente com 33 anos. Então, em 2010, eu tinha um patrocínio de uma construtora chamada Pacto Engenharia, e ele gostava das abordagens que eu fazia. Eu sempre tentava não só colocar o nome do kimono, eu levava o mailing para ele, eu levava uma possibilidade de uma placa no ginásio, e quando eu falei para ele que eu estava acabando a minha vida de atleta, ele perguntou, você não quer ser gerente de marketing aqui da construtora, não? Eu falei, cara, mas é uma coisa que eu não sei se eu tenho essa habilidade. Na época eu já estudava publicidade. Aí eu falei, eu vou aceitar. Eu lembro que uma campanha que nós pegamos, até o Manuel, que viajou comigo agora para Dubai, nós trabalhávamos juntos na época, eu passei 3 dias sem dormir, literalmente, porque eu tinha que fazer uma campanha para colocar no intervalo do Jornal Nacional. Olha que coisa. E ele queria fazer esse anúncio. Então, ali foi quando começou a parte de engenharia do Carlos André. Em 2010, eu comecei a treinar, vamos dizer assim, um marketing dentro da construtora. Depois eu saí, aí eu fui para V2 Construções, fiz um trabalho com eles lá, e depois fiz um trabalho na Record em corporações, que na Record eu consegui fazer também a parte comercial, e fiz também o treinamento de vendas, onde nós fundamos a Universidade Record. Isso quer dizer o seguinte, era uma academia de vendas, né? Era um treinamento para corretores com vários módulos. Tinha educação financeira, tinha matemática, tinha PNL, tinha abordagem de venda, tinha parte jurídica. Então, a Universidade Record, Dr. Wagner Andrade, o cara tem uma cabeça assim, e permitiu com que isso acontecesse, porque isso foi meio disruptivo lá em Maceió. E os vencedores de vendas, eles foram para um cruzeiro também. Então, assim, nós chegamos a lotar cinema, né, com pessoas lá para poder fazer o lançamento. Então, essa trajetória da Pacto, a V2, depois a Record. E aí, quando eu saí da Record de Maceió, foi quando eu vim para Balneário Camboriú. E aí eu tive um momento de poder apresentar esse projeto, né, para o Altevi Barón,
da FG, e nós fizemos um trabalho lá por 3 anos, né? Nós fundamos a Academia de Vendas da FG, uma empresa que eu tenho um carinho gigante, assim, pelo Jean, o seu Chico, que me abraçou, me deu uma oportunidade, né? Eu acho que depois da FG eu me tornei um profissional muito mais confiante. Eu acho que esse foi o nome, né? Desse carinho que eles têm por todos os profissionais. Até hoje a gente tem um relacionamento muito saudável e essa trajetória foi o que... Aí depois eu virei gestor de expansão internacional da marca, cheguei a fazer algumas aberturas de mercado fora do país, Dubai, Miami também, tem um escritório em Miami, então foi, vamos dizer assim, mais ou menos esse desenho até chegar numa construtora que é referência no mundo. Ah, que legal. E quais são os projetos que hoje você participa, os projetos imobiliários mesmo? A gente estava conversando antes, né, nos bastidores aqui, falando sobre as imersões em Dubai, então conta também um pouquinho pra gente, e que você, na verdade, chegou hoje de viagem. Sim, cheguei hoje às 5 horas da manhã. Isso, já veio pro podcast. Já veio pro podcast, já. Então, você tem muito aí, uma trajetória gigante aí, para contar pra gente também sobre as suas imersões, né? Exato. A imersão ela começou muito com as imobiliárias, onde eu apresento 14 módulos de algumas habilidades que a gente veio aprendendo, porque eu tive agência de marketing promocional, tive agência de publicidade, depois eu fui gerente de marketing, depois fui gerente comercial, fiz uma compilação disso tudo e eu falei, vou entregar isso para o público. Então a gente começou a fazer uma imersão aqui em algumas imobiliárias. Essa imersão ela era com 20, 25 corretores e aí nós seguimos. Daí, quando eu estive em Dubai em 2021, já por ter trabalhado como secretário de turismo por 4 anos na Barra de São Miguel, eu disse, bem, dá para fazer um mix aqui e trazer corretores e montar um roteiro, né, para que isso pudesse ser um produto. E aí virou um produto. E aí nós criamos a maior imersão do mercado brasileiro. Vou falar em maior imersão porque nós conseguimos levar 35 corretores, né? Hoje ao todo, nós já levamos, são 70 corretores ao todo. E essa imersão ela é uma imersão de uma semana, que acontece em Dubai, onde a gente vai visitar as maiores construtoras de Dubai, conhecer também os pontos turísticos e também entender como é que funcionam os processos mercadológicos local. Então, no final do treinamento, você ainda tem uma masterclass dentro da AX Capital, que é uma imobiliária muito expressiva, mais de 600 corretores. Então, eu já fazia uma imersão de um dia, comecei a estender um pouco para a imersão de uma semana, agora chegamos a 8 dias e Dubai é um coração... Daqui um tempo é um mês. É um mês, faz uma imersão estendida. E com isso a gente já pensou agora em fazer uma imersão para o continente europeu, porque estava dando certo, está dando certo demais essa de Dubai. Sim. O processo de transformação com todo mundo é algo incrível, eu relato diversos relatos, eles mesmos gravam os vídeos mostrando sobre o quão importante foi a experiência e que não imaginava, que realmente é um choque cultural muito grande. Então, as imersões, ela primeiro nasceu dentro da imobiliária, né, também dentro da construtora. Eu fui entendendo se aquilo ali realmente dava música, né, vamos dizer assim, para a gente. E com isso, a gente lançou essa imersão em Dubai, que, graças a Deus, tem sido um sucesso. Que legal. Mas você já tinha estado em Dubai conhecendo sozinho ou não? Você já iniciou nessas imersões? Como que foi isso? Eu fui uma vez. Eu cheguei lá em agosto de 2021, no meio da pandemia, desci do aeroporto, tinha que fazer exame de novo, com o telefone para receber o exame. Se você fosse positivado, não podia sair do hotel. Foi nesse clima. Só que quando... Assim, eu tenho medo, mas a coragem é um pouco maior do que o meu medo. Então, eu lancei na Marina Dubai, e já de lá mesmo, a imersão do ano seguinte, que seria em abril de 2022. E aí, quando eu fiz isso, foi uma surpresa. Todo mundo perguntando como é que faz, como é que paga, como é que funciona. E aí, foi a segunda vez que eu fui a Dubai, já foi levando 35 pessoas. Nossa, agora, eu sabia que eu tinha uma equipe lá de 4 pessoas que já viviam, então tinha um suporte. A coisa também não foi tão solta assim. E como que funciona essa questão da sua equipe lá e aqui também? Como que funciona esse paralelo aí? Uma excelente pergunta. A gente tem, por experiência, por estar trabalhando no turismo, uma pessoa consegue liderar 15 pessoas numa viagem. Quando eu tenho um número acima de 15, que vai para 30, aí eu levo uma outra coordenadora, que é a Simone, que foi comigo. Então ela ficava responsável por 15, eu ficava responsável por 15 e ainda tinha mais 5. Então a gente conseguia controlar, né, que tinha um ônibus para levar um grupo e o outro ônibus para levar, né, e aí a gente tinha um grupo no WhatsApp. Então isso vai muito porque a saída sempre é de Guarulhos e a gente encontra pessoas de diversos destinos. Chegando lá, a gente tem uma equipe que dá total apoio
para a entrada nas construtoras, porque tem todo um processo de documentação, tem que mandar o passaporte antes. Então, toda essa parte cultural e de estrutura, que pode fazer, o que não pode fazer, a gente recebe a estrutura da equipe local, né, que são todas brasileiras. Sim. Então, eles vão dando todas as orientações, os horários, que são os horários recomendados. Então, é um mix da experiência que a gente tem aqui, e a Simone Cortes morou 22 anos nos Estados Unidos, também está acostumado a fazer eventos. Então, nós pegamos essa expertise da turma com a equipe que está lá em Dubai, que é a Mariana Dalvesco, Bárbara Salles, a Kézia Lucena. Tem uma turma lá que está dando esse apoio para a gente, e aí a gente conseguiu executar e, humildemente falando, assim, com muito brilho. Ai, que bom, que maravilha. A gente vai entrar agora no assunto dos business. Eduardo, então, você viaja com as imersões, né, de vendas para o mercado imobiliário aí, não somente para Dubai. Acredito que tenha muito mais, né? A gente conversou também. Agora vocês vão estar em Lisboa, isso Sim, também. exato. Você consegue mensurar o impacto que tem dado na vida desses profissionais do mercado imobiliário? Consigo. Ele é bem subjetivo, esse impacto. Depende muito do tempo que o corretor tá, mas ele recebe uma mensagem na viagem, que é o seguinte: você precisa estender teu raio de ação. E quando você tem um contato com a outra cultura, vamos considerar aí Dubai. O que foi que nós percebemos que foi unânime? Na hora que ele volta, a fala, a autoestima dele com o cliente é totalmente diferente. Já muda, já O jogo é diferente. muda. O jogo muda. E o cliente, ele sente essa segurança dele. Isso que é legal. Porque ele começa a falar de um produto e de um mercado que é referência no mundo. Ele vem totalmente energizado, ele vem outro ser humano. Então, isso tem sido unânime o que eu percebo com todo mundo. É esse desejo de ir mais além, de ser ousado, de ir para frente. Isso é um ponto que todo mundo fala, todo mundo, sem exceção. Fala, Eduardo, quando eu sento que eu vou falar, sento com o cliente, que eu vou falar com ele, que eu já fiz a imersão, ele já me trata diferente. O mesmo cliente. Sim. Então, isso tem sido unânime. Então, o que eu percebi é essa autoconfiança que é injetada nessas imersões e que para ele é um ganho, porque, vai lá, daqui a 10, 15 anos, ninguém tira esse título. Sim. Você pode perder um carro, pode perder um apartamento, mas o título de ter vivido uma imersão... O conhecimento o realmente... conhecimento é algo que é dele e a gente não consegue mensurar. Tá? Ele pode ter um ganho X ou pode ter 10 vezes X, então isso depende muito. Sim, então normalmente ele tem sempre um ganho positivo, Sim, com certeza, né? Total. E ele busca, e ele pode esperar o quê numa imersão internacional aí com vocês? O que ele pode esperar? Primeiro, muito conhecimento, porque a gente tem um conceito que a gente fala, que é o seguinte: quando alguém contrata alguma coisa nossa, algum serviço, a gente entrega mais do que a gente prometeu, que é um conceito over-delivery. Até dar uma dica aí para quem é corretor, né? Grava esse nome, over-delivery. Então, assim, entrega mais. O que é que o over-delivery faz? Ele é bem interessante. Ele faz o teu cliente vender para você, porque ele está acostumado com o tradicional. Quando você faz uma entrega maior, o que aconteceu agora em Dubai? Nós tínhamos na programação 3 construtoras, nós botamos mais 2. Então, assim, foi algo fora totalmente do comum. As experiências que nós vivemos. Então, essa questão da entrega, né, de você fazer algo até mais do que você prometeu, ele é algo que faz você ter um vendedor seu que é o seu próprio cliente. Que legal. Eduardo, você acredita que o mercado global, né, ele oferece inspirações valiosas aos corretores brasileiros? Sim, demais, demais. Eu só acho que o corretor brasileiro ainda está muito distante de viver essa realidade, muito pouco, mas com essa visão. E eu vou te dar um exemplo, você entrou num assunto agora que eu queria abordar, que eu sempre faço um trabalho de inteligência de mercado, já fiz isso para a FG, faço isso para a Adamo, já fiz isso, a gente recebe convites para poder fazer esse estudo. Para você ter uma ideia, Orlando esse ano, na verdade, né, apresentou 4,7% de rendimento anual. Milão 3,0%. Londres está em torno de 3,9%, ou seja, isso é um percentual de rendimento anual. Qualquer construtor aqui na região não vai dar menos de que 15% ou 20%. Isso é algo surreal.
para o europeu. Então, assim, se você tem alguma construtora que dá 10% ao ano de rentabilidade, isso já é um motivo para você ter um contato. Agora, você precisa saber organizar o seu pitch de venda e entender o que é que esse estrangeiro está pensando. Porque ele fala, olha, vem cá, e outra, ele não quer saber se o produto é A, B, C ou D. Ele quer saber qual é a gordura que ele consegue tirar lá no final. Isso que é o legal, porque ele está num mercado onde ele só tem 3% de rendimento em um produto imobiliário ao ano, e você apresenta um que tem de 15%, a gente tem exemplos em Balneário Camboriú de construtora com 25% de rendimento. Isso é uma coisa que para ele, você fala na mesa, o corretor não acredita. Então, eu acho que falta uma internacionalização do corretor. E eu lembro que quando a gente estava fazendo os treinamentos na FG, eu falava para todo mundo, gente, estuda inglês, porque chegou esse momento, né? O europeu está tirando o dinheiro de lá porque já não está conseguindo mais trazer os rendimentos. Os Estados Unidos chegou a fazer 19% ao ano antes da pandemia. Esse número começou a cair agora, porque é aquele conceito da oferta e demanda, né? Ou seja, tem muita oferta lá em Orlando e esse ano ele teve um resultado bem abaixo do que estava esperado. Então, é importante que o corretor ele comece a olhar para fora, e Lisboa é um ótimo local, para ele poder entender isso, ele poder também ter um olhar que a gente fala assim, um olhar fora da Matrix, né? Sim. Ele olhar assim e falar, bem, esse mercado aqui eu acho que pode agregar de tal forma, só que a gente tem um problema. No Brasil, apenas 5% da população fala inglês, e desses 5%, só 2% são fluentes. É Sim. muito pouco, né? Sim. Aí me pergunta, mas por quê? Não, porque o Brasil é um império, você não precisa falar inglês para sobreviver. Tem países que se você não falar inglês, você não trabalha nem como garçom. Então é questão de uma necessidade. Mas eu acho que nesse momento, se você amplia esse raio de ação para fora, começando com Portugal, o que existe de formato de venda? Existe uma venda B2B, que tem empresas hoje que estão comprando casas e apartamentos simplesmente para colocar o cliente dentro e fazer um relacionamento com o cliente. Sim. Então, como é que você sabe isso? Indo colocando a sua apostila na mesa, conversando com pessoas, fazer um investimento, porque às vezes, nada contra, eu acho que o corretor ele precisa fazer esse trabalho e viajar, né, ter o lazer, mas ele precisa também ir com o objetivo de trazer informações, de colher informações. E todas as vezes que nós fizemos, eu passei 25 dias na Europa esse ano pela Admiral, o que tem de oportunidade que apareceu, coisas totalmente fora do que a gente estava imaginando, investidor, gente com interesse de colocar dinheiro no Brasil, que já está colocando, inclusive, e aí eu fui tentar entender por que eles fizeram isso, e eram coisas simples, não eram coisas complexas, eram números e justificativas que você trazia para aquele investidor, porque ele tem dinheiro de sobra. Sim. Aí se a gente for comparar aí o euro, por exemplo, você pega uma casa, um apartamento de 5 milhões, para ele é 1 milhão de euros. Sim. Mais ou menos, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil. Uma outra coisa, o europeu, o plano de compra dele é diferente do que a gente faz aqui. Ele vai fazer lá um plano de 4 ou 5 vezes para acabar de vender, comprar logo tudo. Então, ele não tem esse plano estendido de 100 meses, 60 meses. O mercado não funciona assim lá. Isso é um ponto positivo. Agora, de outro lado, ele não tem indexador. Se você colocar um indexador para o europeu, ele enlouquece, porque não faz sentido para ele no final do mês ter que calcular. Então, qual é a dica que eu dou para a construtora que está negociando, para quem é de fora? Coloca um indexador embutido na tabela e deixa o valor fixo. Entendeu? Então, assim, você vai lá, tem que dar 30% de entrada, depois eu tenho mais os balões, mais chaves. Só que nas parcelas, se ele tem que pagar 4 mil, ele, por mais que seja pouco, ele não confia que vai ser 4.200, 4.300, seja o Cuba, ou seja qualquer um outro. Então você faz um cálculo, e aí qualquer pessoa de viabilidade vai conseguir ver isso, qual é essa oscilação durante o ano, e ele vai e projeta isso dentro da tabela. E aí para ele fica tranquilo, porque ele sabe que vai pagar aquele valor fixo, independente do que aconteça. Sim. A gente estava falando também sobre algumas diferenças culturais e hábitos distintos, né? De lá para cá, né? De fora, internacional, realmente para os brasileiros. Como que você observa o mercado nesse sentido? Olha, dessas diferenças? É bem normal, né? Isso tem uma base da antropologia, de você... É uma dica, né? O corretor hoje ele vai ter que se superar, porque precisa de muita inteligência para lidar hoje com um cliente que tem informações a hora que ele quer. Sim, antigamente exatamente. O cliente pegava a esposa, ia no plantão de venda e o corretor era o canal de informação. Às vezes ele chega no plantão, o cliente sabe mais do que o corretor, porque o corretor tem que estar focando em 40 produtos, ele está focado só apenas em um.
Então, o que eu sugiro é que o primeiro, antes de você fazer uma venda, você trabalhar a inteligência de mercado. Uhum. Porque a inteligência de mercado, ele vem antes da prospecção. É você sentar, você conversar, você perguntar, você entender sobre aquela cultura. Ou seja, hoje, por estar vivendo esse mundo, eu consigo saber que tipo de projeto a gente apresenta para um inglês, que tipo de conversa a gente fala com francês, que tipo de conversa a gente fala com espanhol. São tudo ali no mesmo, né, no mesmo, você na mesma vizinhança, mas com comportamentos totalmente diferentes. Por exemplo, se você for chegar em Paris querendo fazer uma negociação em inglês, eles vão fechar a porta. Sim. Ou você fala francês ou não Uhum. tem jogo, entendeu? Não é uma coisa engraçada. Você vai para os outros países, você fala inglês tranquilamente. Se você chegar em Paris falando inglês, ele vai fazer de conta que nem tá te ouvindo. Tem mais algumas estratégias aí, Eduardo? Tem, tem. Pode dar uma palhinha É, pra gente? posso. Esse é um ponto, né? O francês, ele tem essa característica de você... ele tem muito essa paixão como é que se diz? Pela língua. E as negociações em francês, elas que mais têm a performance. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão cultural Brasil-Europa, né? A gente precisa entender assim, ó, quando você marca uma reunião com um investidor europeu, você tem 2 horas e você só tem 2 horas para fazer aquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem a introdução, a gente fala, o europeu não tem muito ele quer ir direto ao assunto. Então, às vezes eu já vi brasileiro fazer, ele tentar trazer esse investidor para a cultura brasileira, mas não vai dar certo. Então, assim, você Uhum. chega na mesa, como eu já tive mesa de reuniões, que eu tinha lá 1 hora para poder fazer a apresentação. Era 1 hora que eu programava para fazer a apresentação e você não é que você vai ser seco, você precisa ser preciso. Objetivo. Eles estão abrindo lá Uhum. uma agenda para você e você precisa aproveitar. Se você começar, que é bem comum nosso, né, do latino, né, esse calor humano, mas para o europeu e principalmente para o investidor, que Uhum. ele é um profissional muito focado nos números, então ele quer saber o seguinte, ó, o que é que você está me entregando e qual o risco disso aqui? Uhum. Isso é um outro ponto, porque às vezes, até muita incorporadora, ela fala o seguinte, só mostra o que é bom. Quando você vai falar com um investidor europeu, britânico, americano, alguém da Noruega, ele quer saber os riscos. Sim. Ele quer saber os riscos Sim. de verdade, para ele poder ter os dois cenários e você poder mostrar. Às vezes a pessoa só vai mostrar o lado positivo e tem outros elementos também que é importante falar para o investidor, que é uma coisa um pouco mais técnica, mas pelas experiências, eu estou abrindo aí até um segredo nosso, mas é legal, Vai ter mais segredos aí. né? Vai sair, que é a questão, uma coisa um pouco técnica, né? Mas ela é assim, ó, existe um conceito dentro da economia chamada de elasticidade preço-demanda. Como que isso funciona? O conceito diz o seguinte, quando você tem o aumento de um preço de um produto, a quantidade demandada tende a cair. Isso é comum de entender. Por exemplo, eu tenho um produto aqui em Itapema que o preço subiu e aí a procura diminuiu. Isso é comum. Só que tem uma classificação. Ela pode ser pequena, ela pode ser média ou ela pode ser alta. Ela pode ser moderada ou alta, né? Pequena, moderada ou alta. Se você conseguir mostrar para o seu cliente que aquele produto, aí você precisa saber classificar se ela é alta ou ela é pequena. Quando ela é pequena, isso quer dizer o seguinte, mesmo que o valor suba, essa oferta, essa oscilação, né, que chama essa elasticidade, ela é pequena. Isso garante que ele possa comprar porque ele não vai receber não vai ter nenhum impacto financeiro para ele, e se tiver vai ser bem pequena, ela é classificada como pequena. E às vezes acontece de você ter um produto que ele tem essa elasticidade grande, ou seja, você está aumentando o valor do produto, às vezes o dono da construtora não sabe, ele está aumentando o valor do produto e a quantidade demandada está caindo demais. Por quê? Ou seja, a demanda não está conseguindo acompanhar aquele crescimento. E para isso você tem que estar acompanhando se realmente é o ponto. Eu já vi, por exemplo, construtor de aumentar 20% na tabela e o cliente desaparecer. Porque, ou seja, essa elasticidade ficou muito grande para ele. Então é preciso entender sobre esse ponto de saber o seguinte, qual é a elasticidade preço-demanda em relação a esse produto? Para você ter um argumento um pouco diferente quando vai falar com o investidor, porque ele sabe muito bem disso. Sim. Ele sabe como fazer o dinheiro dele rentabilizar. E a gente não ficar só naquelas projeções que não tem fundamentação científica nenhuma, né? Às vezes eu vejo o corretor falando, e aí eu falo, cara, você precisa trazer mais argumentos. Uma coisa que eu falo muito nos treinamentos, você precisa ter argumentos de prova.
Argumento de prova é você mostrar documentos, é você mostrar dados de que aquilo que você está falando é verdade. Porque todo mundo vai dizer que o projeto é o melhor que existe. Sim. Mas você precisa provar. Você precisa, como foi que você chegou aqui? Fiz uma apresentação para o professor da FGV, ele perguntou, Eduardo, como foi que você chegou nesse cálculo? Eu fui mostrar lá as equações que tinha, como é que a gente fazia, os testes que já foram feitos, né, para a gente poder chegar o índice de velocidade de venda do produto, que ele não mexeu, mesmo com o aumento da tabela. Então, tudo isso você tem que ter argumentos, porque o investidor conhece muito sobre isso. Ele vai fazer perguntas um pouco ácidas e você precisa entender, né? Por exemplo, se você faz aqui no Brasil um produto que ele dá uma rentabilidade menor do que o CDI, para que ele vai tirar o dinheiro do CDI e vai botar no imóvel? E se você tem uma liquidez diária? Ele vai lá, tem 13,8%, se eu não me engano, é o que tá rodando. Então, se dá menos, ele fala, tá, mas por que eu vou tirar meu dinheiro e vou colocar no imóvel se está dando uma rentabilidade menor, ainda tem um risco lá, se é um pré-lançamento? Isso é uma coisa bem interessante. Agora, pegando esse gancho, dar uma dica, né? Aproveitar aqui para vocês o seguinte: existe não diria que é uma técnica, mas uma habilidade, né? Um conceito chamado BCG, matriz BCG, que é do Boston Consulting Group. Como que funciona? Isso é uma dica aí, gente, puder anotar, você que é corretor, porque isso é uma coisa que eu só vou fazer aqui no DWV. Privilegiado. Corretor, anota aí. Então, assim, ó, essa matriz BCG, ela faz o seguinte, ela pega um quadrante, foi feito um estudo, e ela classifica os produtos em 4. O primeiro é o produto estrela, é o prêmio. Esse produto, ele requer um pouco mais de investimento, mas ele te dá um ganho financeiro muito grande. Mas ele, em compensação, ele não vende tão fácil. Embaixo, você tem um produto vaca leiteira, é esse nome mesmo. O que é o vaca leiteira? É aquele produto que bota dinheiro na sua conta todos os meses. Você tem um investimento menor, mas ele sempre está vendendo. Aí você tem um produto interrogação. É aquele produto que você não sabe se ele vai realmente ser comercializado, você tem dúvidas como posicionar, você não sabe se o cliente vai gostar, então esse produto é uma interrogação. E tem o produto abacaxi. Como é que funciona o produto abacaxi? Quem estiver me assistindo aí, entrar no Google, vai ver que isso aí está tudo lá. O produto abacaxi é aquele produto que você tem dificuldade de vender. Você coloca dinheiro, você faz anúncio e ele é o produto abacaxi. Atenção, corretor. Se você não está vendendo, é porque você está colocando na prateleira o produto abacaxi. Ótima dica. Entendeu? Então, assim, analisa as métricas. Vê se você tem que estar com o material embaixo do teu braço, se for um folder master, que seja uma vaca leiteira. Porque essa vaca leiteira vai pagar tuas contas, o combustível. Esse é o que você tem que dar mais energia. É esse que você tem que colocar na prateleira para que as pessoas vejam. O produto prêmio também. Mas assim, o produto premium você vai fazer a partir do momento que você pegar aquele grupo de clientes. A gente sempre fala o seguinte, ó, todo cliente vai querer sentar na primeira classe. Isso é uma questão da pirâmide de Maslow. Então, desse cliente que você está vendendo vaca leiteira, vai ter um que vai dizer assim, não quero não, eu quero algo melhor. E você vai e apresenta o prêmio, que é o produto estrela. Então, essa matriz BCG é bem importante entender isso, porque às vezes você está pegando um produto abacaxi, está colocando no mercado e não está vendendo. Aí você fala, cara, mas eu não consigo vender. Porque tu não tá colocando o produto vaca leiteira, entendeu? Tu tem que colocar o produto vaca leiteira realmente no que é necessário. No necessário, e o que vai dar dinheiro na sua conta. Sim, então é importante entender isso, entendeu? Essa dica aí é uma dica de ouro. Se você conseguir entender isso, de repente aí quem tá assistindo o podcast vai fazer o seguinte, ó, eu vou olhar aqui se esse produto, porque às vezes você recebe um comando do seu gerente da imobiliária. Sim. Para colocar aquele produto. Ele tem um acordo lá com a incorporadora, mas ele não vende. Por quê? Porque é um produto abacaxi, o produto é difícil, precificado errado, localização tá errada, área de lazer muito fria, entendeu? Então você fala, nossa, esse produto aqui é um produto abacaxi. Né? Não então, tem conhecimento. Não tem conhecimento. Não que você não possa vender ele, mas você tem que estar o quê? Com o produto vaca leiteira embaixo do braço, que é esse que vai botar dinheiro na tua conta. Que legal. Olha, corretor, essa é a dica de ouro. Vamos lá. Eduardo, a gente também vai entrar agora, né? A gente sabe que você está representando também a construtora Adamo aqui com a gente. Sim. E você está envolvido num projeto bastante extenso aí da construtora, né? Sim. Mas antes de nós entrarmos nesse projeto, a gente quer saber como que surgiu essa parceria do Eduardo Ascioli com a Adamo. Então, uma pergunta bem interessante, porque eu estava na FG até dezembro desse ano. E quando eu saí de Maceió, eu tenho um filho, meu Caio Ascioli, né? Beijo, filho, te amo. E quando eu saí, ele tinha 3 anos.
Depois, com o tempo, ele começou a fazer algumas cobranças para a mãe dele. Eu não estou com a mãe dele, mas essas cobranças começou a preocupar. Inclusive, precisou ir para psicólogo, porque ele estava com retardo na fala. Eu não imaginava que essa ausência do pai pudesse causar esse tipo de coisa, né? Eu falei, bem, aí fui passando um tempo, isso não estava na minha programação. Aí, isso veio que gritando. Aí ele começou, eu fui atleta de judô, ele começou a treinar judô na escola. Aí quando eu Legal. vi ele lutando judô no campeonato e eu estava distante, aquilo ali mexeu muito comigo. Mas foram 6 meses para realmente poder decidir voltar ou não, porque não fazia parte dos meus planos voltar para Maceió agora. Sim. Tudo bem. Daí eu fui conversando com alguns amigos, falei com psicólogos, amigos que eu já conhecia, e aí ele foi falando, Eduardo, essa fase não volta, né? Se você perdeu 2, 3 anos da vida dele, não vai voltar. E aí eu fui, e houve a mudança de governo, que foi uma coisa que realmente que mexeu muito com todo o mercado, e eu fiz uma análise, fiz as minhas orações, eu falei, ó, acho que é a hora de eu voltar. Só que aí, nesse meio, eu estava conversando com a Adamo sobre a possibilidade desse projeto. E o desenho comercial era justamente para fora do Brasil, que era algo que eu já queria fazer. Sim. Eu já queria intensificar a minha carreira internacional. E aí casou, né? Porque é uma construtora de São Paulo, porque é a Aliter, que é responsável pela Adamo, que é uma empresa que trabalha com tubulação em via pública de São Paulo. Eles criaram o projeto Reserva Baraúna, que é a Adamo e a construtora. E aí, na Rota Ecológica dos Milagres, que é um paraíso, né? Tem um Réveillon lá, que é um Réveillon mais belo do Brasil. Eu convido todo mundo aí para o Réveillon lá, o Tamo Junto, muito legal. E casou, e aí eu tive sorte também, porque quando eu pensei, bem, eu vou trabalhar onde em Alagoas quando eu voltar? Sim. Embora que eu sempre tenho coisas aqui, eu tenho sempre, na FG eu tenho portas abertas, graças a Deus, para tudo. Então eu falei assim, ó, bem, eu vou viver essa experiência. Só que aí foi, ao invés de ficar só como consultor de inteligência de mercado, eu comecei a pegar a gestão comercial, comecei a Exato. fazer abertura de mercado na Europa. Nossa, a gente viajei e fiz 8 países, 30 imobiliárias, em praticamente 15 dias. Então ele foi, o Roberto, né, Gonçalves, que é o presidente, ele foi dando essa liberdade, essa oportunidade para poder decidir, né? Aí tem o Ivan Roy também, que é o diretor de incorporação. Então assim, eu me senti muito em casa, muito acolhido e na minha cidade. Né? Sim. E poderia ir para Sim. qualquer lugar, porque, nossa, tem a Simone Cortes, que é a nossa assessora, às vezes eu estava em São Paulo, precisaria ir para Londres, de São Paulo mesmo eu ia embora, ela mandava as passagens, porque tinha reunião lá, e isso acontece, né? E vem gente de lá também para cá, então essa volta, e eles também estavam procurando uma pessoa que tivesse o conhecimento aqui do Sul e que tivesse morado em Alagoas. Ainda mais um destino turístico, que eu fui secretário de turismo da Barra de São Miguel, que é na região sul. Não, casou Lá na região norte, até casou tudo, direitinho, né? Falei, cara, não pode ser coincidência. E aí comigo aí foi isso, nós estamos num trabalho árduo, porque é um projeto audacioso, são 117 casas, todas as casas com piscina privativa, com rooftop, com a suíte embaixo. Fora isso, ainda tem mais as casas que são as casas com a tipologia 2 e 3, que ela tem tamanhos diferentes, e casas beira-mar com elevador e sauna. Então é um projeto grande. O bom é que a gente tem uma aceitação muito boa, né, na Europa. A gente quer saber, realmente, eu quero entrar nesse assunto mesmo. Como que é a reserva Baraúna. Baraúna, isso aí. Como que é esse projeto? Como que foi a inspiração desse projeto? Conta um pouco esses detalhes aí. E também, vocês vendem para fora, investidores estão vindo para cá. Como que é toda essa reserva aí, como que é todo esse projeto aí, a gente quer saber tudo. Legal. Primeiro que fala que Adamo vem de Adão, que os diretores são evangélicos, né? Então eles trouxeram essa ideia. E o Reserva Baraúna é uma árvore da região que tem uma estrutura, é uma árvore que todo mundo gosta, que tem força. Então esse foi o ponto principal. E o Ivan Roy, que também trabalhou na FG na parte de incorporação, a gente diz assim, são os mais, assim, pegou 2 ousados e aí a gente foi para essa linha. E aí ele criou um projeto que eu digo a você, eu desconheço um projeto com a magnitude no Brasil hoje, porque são 117 casas, ele tem um L ponto, né? As casas todas têm placas voltaicas, então você placas para que você tenha o abastecimento do sol e faça a distribuição para casa. Você tem as piscinas privativas, são casas de 430 metros quadrados, 633 e 860. Nossa. Então é muito grande, só que fica na Praia do Patacho. A Praia do Patacho, você tem ideia, é a única praia de Alagoas que tem a certificação bandeira azul.
E aí a certificação bandeira azul, ela dá uma qualidade na água que você não encontra em lugar nenhum. Primeiro que é transparente, aí tem toda a parte de segregação do ambiente, a comunidade precisa fazer parte, e agora está com mais ou menos 30 dias, o selo foi renovado, que é um selo internacional. Aqui em Sim. Santa Catarina, se eu não me engano, a Praia do Estaleirinho tem, mas as outras praias, né, tem muitas praias aqui, lá em Alagoas é a única, é onde o empreendimento será construído. E aí tem um beach club que será feito, pra você ter ideia, uma piscina semiolímpica tem 25 metros, a piscina lá vai ter 29. Nossa. De frente para o mar, é uma coisa, assim, olha, a gente fica imaginando quando o projeto estiver pronto. E aí que foi que nós fizemos. Como a minha base é o marketing, eu falei assim, ó, vou montar o planejamento de vendas, né, comercial e vendas para apresentar isso. E na hora que eu peguei a pesquisa, eu disse, olha, esse produto ele tem um chamado para a Europa, por causa do euro, por causa do Sim. interesse, e já existe lá um apelo, porque lá existem os casamentos, o Whindersson Nunes casou lá numa capela, Aham. aquele rapaz foi casar, agora a capela, a locação custa 70 mil reais, pra você Nossa. ter ideia, e não tem vaga mais, né? Os ricos de São Paulo todos estão casando lá, isso é legal para a região. Uhum. Paralelo a isso, nós estamos incentivando um evento de golfe internacional e um evento de blues e jazz que vai acontecer agora no início de novembro, na pousada Patacho, dentro da pousada, para poder trazer todo mundo ali para aquele convívio, né? A gente está ajudando a desenvolver o destino turístico e eu, como um ex-secretário, estou também contribuindo de forma voluntária para que a gente faça um ecossistema para valorizar a região. Sim. E aí, com isso, como a gente percebeu isso, a Adamo, está sendo responsável por internacionalizar a região. Ótimo. Porque ainda a gente não chegou no primeiro melhor momento do mercado lá. Uhum. Né? Então, com isso, nós rodamos muito Europa, Itália, a gente tem negociação em Milão, a gente tem negociação em Lisboa, nós temos negociação nos Estados Unidos, nós temos negociação na Noruega, e aí agora a gente está no processo de receber o RI para poder fazer a comercialização. A empresa é muito séria, eles não vendem sem RI. Sim. Botou dinheiro, eles Uhum. não tem como, e a gente está agora nesse processo de receber o RI para que a gente possa realmente fazer a comercialização dos produtos. A gente fez uma parceria também com a artesã brasileira que mora em Milão para ter produtos de artesanato dentro do empreendimento, empresa de concierge para dar toda a estrutura. Você que no aplicativo, antes de chegar, você solicita tudo que você quer dentro da sua casa. Quando chegar lá vai estar tudo pronto, a carne, o peixe, a cozinheira. Já faz tudo sozinho. É uma coisa de cinema para taxa. A Sim. gente tem um registro agora de uma blogueira de São Paulo que fez uma locação de uma casa no período do Réveillon por 199 mil. Então, assim, Sim. pra você ter ideia como Nossa. o negócio é aquecido lá, sabe? Tem pousadas ali no Patacho que coisas de cinema, assim. Pousada que você tem o quarto embaixo, a piscina em cima, transparente. Você tá no quarto, a pessoa tá nadando e aí a pessoa passa. Então, assim, eu sou suspeito de falar, mas é um lugar que todo mundo precisa conhecer, né? Rota Sim. Ecológica dos Milagres, que compreende 3 municípios. Então, são 23 quilômetros de praia. E sabe qual é o ponto mais importante para o europeu? Ele compra uma casa de 9 milhões de euros no Algarve e ele não entra na água porque a temperatura da água são 12 graus. A temperatura da água lá da gente é 27, o ano inteiro. Imagina. 27 graus. Aí você tem transparência da água, a limpeza Sim. da água, aí tem as piscinas naturais e a temperatura de 27 graus. Nossa, então tudo se combina. maravilhoso. Verão o ano inteiro. Sim. E para quem quiser conhecer também um pouco mais desse projeto, dessa reserva, né, tem o aplicativo DWV. Tá no DWV, entra lá, que Entra tem lá. todas as informações, todo bonitinho Exatamente. lá. Fotos e... Fotos, tabela, espelho de venda, tá Isso tudo aí. lá. Maravilha. Agora a gente vai falar um pouquinho então sobre o futuro. Então, Eduardo, após a conclusão da reserva, a Adamo já tem outros projetos em mente? Já tem. Já estamos trabalhando, Já? inclusive. Hoje eu tive uma reunião com uma arquiteta do Rio Grande do Sul. Olha Já só. para desenvolver outros projetos com tamanho menores. A gente tem alguns grupos de investidores provocando hotéis na região. Então a gente já pensa nisso. Quando eu voltar agora no domingo, eu vou ter uma reunião com o investidor, inclusive, lá no stand nosso. Então eu acredito que se a gente seguir esse fluxo do que nós estamos planejando, a gente consiga aí ano que vem já começar a entrar num outro produto. O único problema que nós temos lá é que ele é um produto sazonal, ou seja, ele é um produto que tem que ser comercializado no verão. Uhum. Então assim, a gente não tem como você perder esse time, né? Isso é uma coisa que a gente está
se coçando ali, meio que aperreado, com uma expressão que a gente usa lá, para poder fazer acontecer isso agora no verão. Então agora, quando eu voltar, vai ser uma reunião bem decisiva de o que a gente vai fazer. Se a gente já Sim. vai pegar esse volume, né, esperando, obviamente, o RI sair, para poder comercializar. Então, estamos nesse nível, mas com uma expectativa muito positiva, tá todo mundo super animado, gente da própria região, Djavan tem casa lá, Firmino tem casa na região, a Glória Pérez também tem casa, né? A gente vê sempre eles passando por lá, o Sim, Bruno Galhaço sempre tá lá, então assim, virou um lugar assim de sim. convívio de artistas. DWV também, daqui uns dias DWV, né? vai estar lá também. Todo mundo convidado. Isso aí. Eduardo, com essa tua vasta experiência no mercado internacional, né? E falando também sobre o futuro, como que você enxerga a mudança, do mercado imobiliário daqui 5 anos? Olha, é uma pergunta. é, Deixa eu ver se eu posso classificar essa pergunta. Ela é uma pergunta fácil, mas ela também é difícil, né? Porque, olha, o que eu estou percebendo é que eh, o mercado ele está numa velocidade, muito pela questão do digital, que eu acho que a gente precisa olhar para outras esferas. Eu acho que hoje, no futuro, vai dar a condição de você performar aquela pessoa que tem as cartas na mangas que sejam cartas de diferentes habilidades. Então, assim, eu falo para o corretor, não se limite a estudar processos comerciais de venda. E o futuro vai estar ligado, aí eu vou dar uma dica muito importante. Quer vender imóvel? Quanto mais você estudar, entender sobre pessoas, mais imóveis você irá vender. Com certeza. Esse é o segredo. Conexão com pessoas é o Total. essencial, né? Por exemplo, todo corretor deveria, não é conhecer, é dominar o DISC perfil comportamental. Todos os corretores. Uhum. Porque você lida com 4 performances, 4 estilos de personalidades que estão dentro daquele quadrante. E se você não tem isso, você vai perder para aquele que está estudando. Então, quanto mais você estuda sobre comportamento, mais perto da venda você vai estar. Ai, que legal. Falando um pouquinho também, né, sobre as suas ambições aí, Eduardo. Quais são os principais objetivos que você almeja atingir com as suas imersões aí para o futuro? Vim pensando isso no avião. Eu vim pensando Olha porque só. eu tinha montado uma rota, depois eu mudei, então eu fiquei meio que pensando, bem, isso está rodando na minha cabeça esses dias, Uhum. né? Por aquilo que pareça, eu falei, bem, o que é que eu posso fazer aí para escalar isso mais ainda? Mas assim, a priori seria ser um profissional conhecido no mundo. Eu já consegui fazer isso no judô, mas não muito. E hoje eu já consigo fazer isso. Eu quero, na verdade, me especializar em transações internacionais imobiliárias. Que Eu legal. quero, sabe, trazer investidores para o Brasil, ele descobrir o Brasil, descobrir Balneário Camboriú. Balneário Uhum. Camboriú tudo que eles procuram tem em Balneário, né? Que é um ponto principal que é a segurança. Sim. Então isso é um motivo de compra rápido. Isso é um ponto. Então assim, hoje o meu foco é quanto mais eu conseguir escalar as minhas negociações internacionais trazendo investidores para o Brasil. Eu já tenho aí tanto um grupo árabe como um grupo português que está procurando, né, algum projeto que seja interessante e eu estou no meio para poder Sim. conduzir esse, Uhum. esse ponto. Então, meu principal objetivo agora é fortalecer, melhorar o meu inglês, falar mais outras 2 línguas. Então, eu estou assim, ó, focado em fazer isso. Agora a gente vai fazer uma imersão em Lisboa, Portugal, Lisboa e Barcelona, e o próximo a gente quer fazer em Miami, Nova York, para a gente fechar uma trilogia, vamos dizer assim, Sim. América, Oriente Médio, Europa. Então meu foco está totalmente voltado para isso. Eu me divirto, eu gosto muito, essa mistura da cultura. Sim. Hoje é a terceira vez que a gente foi andar em Dubai, parece que eu estou em casa hoje. Isso para mim é muito... E poder se conectar com Sim. pessoas, eu gosto muito de entender culturas. Estava conversando com um amigo da Itália, o outro era do Irã. Então, assim, sabe, essa mistura de cultural, isso me motiva muito. E como que você planeja tudo isso, Eduardo? Olha, tem algumas técnicas super interessantes que eu posso fazer um resumo do que como Por funciona. favor. Que inclusive eu vou falar isso na associação comercial, na palestra que eu vou dar esse final de semana. Que é assim, ó. Existe uma coisa chamada equação da produtividade. Gente, grave isso, porque isso eu diria que isso é uma relíquia que eu tenho e eu não coloco, né, isso muito à mesa. Mas é assim.
Você tem uma coisa chamada... Foi um americano que criou isso, e ele fez um teste na universidade da MIT, que é uma universidade de tecnologia que tem em Boston, que é o seguinte, ele pegou um grupo de alunos e ele pediu para fazer um trabalho para ser entregue em 3 meses. E ele pegou um outro grupo do mesmo nível, na mesma sala, e chegou na sexta-feira e pediu para ser entregue na segunda-feira. Qual dos dois você acha que entregou o melhor resultado para o professor? O que estudou de sexta para segunda ou o que teve 3 meses para poder se preparar? Agora eu vou botar você no jogo. Agora eu vou botar você no jogo. O que você acha? Olha, eu acho que foi o primeiro. O primeiro de 3 meses, Isso. né? É bem comum. É bem comum. Foi o outro. Olha só. E existe uma técnica para isso, que eu chamo equação da produtividade. Eu vou mostrar isso no treinamento, que é o seguinte. Nessa equação da produtividade, ela existe uma coisa chamada expectativa e valor. Aí depois você tem impulsividade e prazo curto. Vou até falar para vocês assim, porque vocês podem executar isso, vocês vão ver que dá certo. Quando você tem expectativa de algo e o valor daquilo é baixo, a equação não funciona. Como é que funciona isso? Você tem a expectativa que você quer ter um carro legal. Só que o valor na sua cabeça daquele carro ele é baixo. Você acha que é um carro que vai te levar para um lugar e vai trazer. Mas quando você entender que aquele carro vai ser um espaço de network, quando você imaginar que aquilo vai ser um trabalho, que aquilo vai ser um sentimento de ganho daquele bem, começa a acontecer a equação. Beleza. Vamos para a parte de baixo, que é a impulsividade. Tudo que te atrasa, você elimina em relação àquilo que você quer fazer. Por exemplo, a gente quer fazer um podcast na praia lá em São Miguel dos Milagres. Então, tudo que atrapalha aquilo, seja até o WhatsApp, eu desligo e eu foco só naquilo. Isso é tirar a impulsividade. Só que, usando agora a cereja do bolo, que foi o que eles fizeram lá, tudo que você antecipa para a execução, você coloca mais intensidade. Nossa. Entendeu? E eu tô falando isso com propriedade, porque eu já treinei pessoas e eles falaram, Eduardo, como é que pode? Isso aconteceu? Expectativa, eu quero ter um carro. Mas você não vê o valor que é ter um carro. Quando você consegue ver o valor, aquilo sobe. Impulsividade, elimino tudo que vai me distrair para chegar até aquele objetivo. E eu estimulo a ele fazer um prazo curto. Por exemplo, algo que era para fazer em 2 anos, eu peço para ele fazer em 6 meses. Ele vai passar 6 meses pensando e treinando sobre aquilo. Foi o que o professor fez. E aí o resultado acontece. E a qualidade do trabalho foi melhor do que o outro com 3 meses. Olha porque só. ele colocou foco e intensidade naquilo. Então, se você tem um sonho de algo, se você quer fazer um trabalho, prazo curto, o teu valor tem que ser maior do que a expectativa e impulsividade. Elimina tudo que atrapalha para aquele teu destino. Essa equação, ela não falha. Olha, a matemática aí. A matemática essa não. Isso Deu não certo, falha. sim. O principal é o prazo curto. Estabelece um prazo curto para aquilo que você quer realizar, que vai dar certo. A gente está se encaminhando já para o final. Já? Aí. Nossa, já, passa muito rápido, percebia. né? Mas eu tenho uma grande questão aí para fazer. Quais são as suas próximas imersões aí? Tá. E o que o corretor precisa fazer para participar dessas imersões? Ele precisa ter uma inquietação. É bem engraçado. Se você for falar, eu não ligo para nenhum corretor convidando para ir para as imersões. Legal. Eu boto tudo no Instagram e aí ele tem que perceber que aquilo ali vai fazer uma diferença para a vida dele, com depoimentos. Então, precisa que haja uma provocação para que aconteça esse fenômeno, porque eu não quero simplesmente ser um agente de turismo, eu quero ser um agente transformador. Claro. E para fazer isso acontecer, a pessoa precisa se manifestar o interesse disso, ele precisa perceber. E tem gente que percebe, com as postagens que eu faço, a gente sempre coloca um texto de efeito para quem está lá. Então, assim, eu trato todo mundo como uma pessoa que são os meus clientes, então são os melhores que existem. Então, eu sempre coloco aquilo, mas ele precisa perceber que ele também pode ser aquela pessoa. E que aquele momento, aquela imersão vai trazer para ele um benefício muito grande. Então, primeiro precisa da inquietação. Depois que tem a inquietação, que ele vem falar comigo, eu vou fazer de tudo para facilitar para que ele viaje. Porque a gente tem N formas de poder montar isso, ou seja, você divide a passagem e a hospedagem pela agência e o pagamento da inscrição, ele combina comigo, ele tem tempo para pagar, é um valor muito acessível pela entrega que vai ser, então a gente consegue, isso não é problema. O problema é a atitude dele dizer assim, não, isso para mim vai ser
vai ser benéfico, isso Vai vai ser trazer para mim, vai válido. ser válido para Uhum. mim. Então esse é o ponto. Mas hoje a gente não tem muita dificuldade, não. A Tem que gente, te procurar. ele entra, Isso. tudo eu faço no Instagram, Tudo. né? Se ele entrar no Instagram lá, Eduardo_Ascioli, ele manda, e tem uma equipe nossa que Ah, tá. recebe lá no Uhum. direct a informação, a gente pega o telefone, a gente manda, já tem tudo pronto, um PDF com o trajeto, com as recomendações, tudo. Questão de seguro saúde, passagem, recomendação de protetor solar, tá tudo Tá tudo. desenhado, tudo desenhado. Eles são bem competentes em relação a isso. Então é muito fácil, ele entra em contato, a gente passa. Eu sempre oriento que você compre a passagem aérea logo, Uhum. porque é o que mais oscila no preço. Porque ele comprando fica mais tranquilo. Os outros dois pagamentos, que é a hospedagem e o valor da imersão, ele acerta ele vai acertar com a agência, outro ele vai acertar comigo, mas é coisa tudo flexível. Se não é nada que, Sim. se não for desse jeito, né? Teve gente que um dia antes pagou no aeroporto, mas eu entendo, eu sei o que é a vida de corretor. Sim. Eu não posso, eu conheço o meu cliente, eu sei que a comissão atrasa, eu sei que tem, né? E com isso a gente vai gerenciando. E qual que vai ser a próxima, Eduardo? A próxima vai ser Lisboa e Barcelona, de 18 a 26 de maio. Então, para quem quer ir para Isso a aí. imersão, já pode me procurar no Instagram, faz qualquer dúvida. Gente, eu passo 30, 40, uma hora tirando dúvidas, se você tiver inseguro. Porque eu quero que você viva a melhor experiência. A Uhum. gente vive a era da experiência. Então, isso é importante, que você vá e volte, né, com segurança. Ontem eu estava conversando com o pessoal e disse, olha, a nossa imersão só acaba quando você chega em casa, não é nem quando você chega em São Paulo. E aí todo mundo, graças a Deus, falou, ó, tá tudo bem, agora vamos... E aí sai um monte de postagens na internet, né? A gente, como eu falei, o Rony Cristofolini, que é da Público X, ele foi com a gente, palestrou lá, então a gente vai abrindo aí um pouco para que as pessoas que acreditam num projeto, eu sempre vou colocando em novos palcos, né? Tem isso também. Porque ele está no hall, assim, ele está na nossa comunidade, eu vou colocando ele em outros desafios, em outros Sim. desafios. Ele vai crescendo, e com isso a gente ganha na felicidade de saber que aquela pessoa também prosperou. Ah, que legal. E a nossa grande pergunta, que é o segredo. Essa pergunta aí, Essa é a grande para finaleira. tá. A gente quer saber um segredo imobiliário. Segredo não pode contar, né? Aqui é o dever. Um segredo imobiliário, nossa, tem alguns. Me ajude aí um pouco. Em que sentido, assim, seria qualquer segredo de um segredo imobiliário? Vou dizer um segredo imobiliário, eu acho que bem legal. Que Manda todo, ver. todo corretor precisa, se ele entender isso, ele vai se apaixonar mais ainda pela profissão. O mercado imobiliário, ele é feito, existe o que é que move o mercado imobiliário no Brasil e no mundo? É um efeito social. Então, assim, o corretor ele nunca pode ficar preocupado que não vai acontecer vendas no futuro, porque isso é impossível. Por que que acontece? O que é que faz o mercado mover? É uma questão social. Nascimento de pessoas, casamento, separação e morte. Isso nunca acaba. Uhum. Então, se você tem um filho hoje de 5 anos, daqui a 30 anos, esse fenômeno vai acontecer. As pessoas precisam de moradia. A gente está lá no período paleolítico. Quando isso aconteceu, as pessoas viviam na caverna. Agora existe uma outra estrutura, uma outra exigência. Então, o segredo imobiliário é justamente isso. Olha, existe um fenômeno social, um comportamento social que garante que esse business, né, esse negócio, ele não vai morrer. Entendeu? Porque vai morrer gente, vai se separar, vai se casar, e todas as vezes que acontece esses fenômenos, existe um interesse de compra. Você deve imaginar, quem casou, casa, vai querer uma casa, separou, um vai para o lado, outro vai para o outro, mas agora teve filho, precisa comprar um apartamento maior. Sim. E esse negócio, isso não para, isso é todos os dias. Então, isso é um segredo que às vezes as pessoas não observam. E aí ele fica, nossa, será que eu tô na profissão errada, profissão certa? Gente, isso é uma coisa que se você entender, você fala, bem, tá nascendo gente, tá morrendo gente, tá casando gente, tá separando gente. Com isso, você sempre vai ter a possibilidade de vender um imóvel para um ou para outro. Né? Um grande segredo.
Eduardo, a gente quer agradecer muito Tá bom, a sua disponibilidade, né? sim, Então, sim. chegou de viagem hoje É. mesmo, já está aqui Aham. fazendo esse grande bate-papo com a gente, essa grande entrevista. Então, a gente quer agradecer de coração aí a tua participação no nosso podcast, o DWV. Então, em nome do DWV, eu quero agradecer mais uma vez. E a gente espera novamente você aqui Que legal. para que a gente possa conversar muito mais até Sim. da próxima imersão Sim, também. com certeza. Eu agora quero ser visitante aqui de carteirinha. Gostei muito, ambiente muito saudável. Já acompanho toda a história do aplicativo, né? Então isso pra gente é um motivo de orgulho estar aqui hoje, falar. E o primeiro podcast que eu participo, eu sou Que meio... legal! Tem coisas às vezes que eu corro assim, justamente por causa das agendas, eu não gosto muito de programar, mas me senti muito bem, então daqui pra frente acredito que eu vou participar de outros podcasts aí Com com certeza, vocês. com certeza. Muito obrigada de coração. E para quem está acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e até a próxima.